Oi, pessoal, tudo bem? Que é o professor Azevedo, você que está fazendo o nosso curso de PGR-TR, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos do Trabalho Rural, focado na nova NR31. A gente está atualizando você. Então, o primeiro passo que a gente sempre faz é fazer a interpretação completa da NR. Eu sei que são as aulas iniciais, é um pouco de teoria, mas a gente tem que passar pelas NRs para você pegar a sacada, as dicas, porque dentro ali do texto da NR31 tem algumas dicas que você precisa colocar em prática. Ah, outro ponto também que muita gente tá me perguntando, eu vou falar com vocês, pessoal, deixa eu entrar aqui no sistema, que são coisas, né, e eu quero, para a gente bater um papo, ó, aqui no sistema, na segurança do trabalho aqui, ó, aí você tem a segurança do trabalho, aí você aqui tem um PGR. Quando a gente fala aqui do PGR, eu clico nele aqui, e aí na hora de fazer a impressão, eu seleciono a NR número 31 aqui, tudo bem? Fechou, isso é importante para você entender. Outro ponto também que as pessoas estão perguntando é no cadastro da empresa. Pessoal, agronegócio, assim, preste atenção, para PGR e E-Social, vale o quê? CNPJ e CEPF, que é o Cadastro de Atividade Econômica da Pessoa Física. O SEI não vale mais. O SEI já caiu em desuso há muito tempo. E assim, e aí você que está tomando conta da empresa, aí do produtor rural ou da pessoa, né, do segurado especial, que é o produtor rural, então são coisas bem diferentes mesmo, né? Então, eu eu sei que talvez o teu documento, que é o Word Excel, você faz aí com o SEI, mas o SEI não tem validade nenhuma mais, né? Acabou o SEI, pessoal, não tem mais SEI. É CNPJ e CEPF, que é o Cadastro de Atividade Econômica da Pessoa Física. Esses dois dados vão lá para o E-Social e vai para o seu PGR. O SEI não tem aqui, não é desuso, tá, pessoal? Esquece isso, tudo bem? E também é PGR. A nova NR31, se você ainda não estudou ela, né, ela trata aqui, ó, desse ponto aqui, ó, Programa de Gerenciamento de Riscos no Trabalho Rural, que é o PGR-TR. É esse que a gente está falando, tudo bem? Então vamos avançando aqui com a aula. Essa aula agora a gente vai falar da CIPA Rural. Deixa eu entrar aqui, ó, CIPA Rural é o item da norma, é o 31.5, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho Rural. Deixa eu pegar aqui, mostrar para vocês, né, para a gente conversar um pouquinho. Eu já falei aqui, nós estamos passando ponto a ponto mesmo, muito importante para você entender, assim, na prática, como que você vai implantar o PGR aí no agronegócio, tudo bem? Outro ponto também, professor, estou com dúvida, preciso de consultoria, aqui a gente é um sítio, é uma fazenda, sou produtor rural, e aí você está com dúvida, você pode falar com a gente aqui também, tudo bem? Agora vamos avançando aqui, quero falar para vocês a respeito da CIPA-TR, que é essa daqui, ó. Isso é muito importante. É o item, deixa eu pegar a nossa caneta aqui, ó. Ó, anota aí. Comissão Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho Rural. Tudo bem? Que é a CIPA-TR. Vou avançando aqui com a aula e eu quero conversar, deixar tudo bem explicado aqui, que a gente gosta de ser bem didático para ajudar você mesmo. A CIPA-TR tem como objetivo a promoção da saúde e a prevenção de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho, de modo a compatibilizar, preste atenção, permanentemente o trabalho com a preservação da vida do trabalhador. Tudo bem? Então vamos avançando aqui com a aula, pessoal. Ó, a constituição e organização da CIPA-TR. Você do agronegócio, você que está chegando agora aqui no canal do professor, a gente é focado aqui na segurança e na saúde do trabalho e focado no trabalhador. E, é claro, ajuda também as empresas, né? Então, vamos falar aqui um pouquinho da CIPA-TR, da questão da organização, você e do agronegócio. Preste atenção aqui, ó. O empregador rural ou equiparado que mantenha, né, que mantenha 20 ou mais empregados. Então, olha aí, ó, o empregador rural ou equiparado que mantenha 20 ou mais empregados
contratados por prazo indeterminado ficam obrigados a constituir e manter o funcionamento do estabelecimento da CIPA-TR. Então, no seu estabelecimento, você precisa ter a CIPA-TR. Independente, pessoal. E assim, e aqui, como a gente pode, né, falar para você, para entender mais claro, né? Se no seu estabelecimento, nesse período, você vai ter uma colheita, né? Você vai atender a safra, a colheita, o plantio, e aí você contratou mais empregados, né? Tem mais empregados dentro do seu estabelecimento, passou de 20, aí você já precisa fazer a constituição da CIPA-TR. A CIPA-TR deve ser composta por representantes indicados pelo empregador e representantes eleitos pelos empregados, de forma paritária, de acordo com a proporção mínima estabelecida no quadro 2 da CNR. Aqui, pessoal, ó, representante dos trabalhadores. Então, de 20 a 35 é um, do empregador é um também, tudo bem? Então, aqui, o do empregador é um, 20 a 35 é um. E aí eu tenho aqui, ó, de 36 a 70 funcionários aqui no meu estabelecimento, dentro aqui da minha propriedade, da minha fazenda, de 2, né, a 2, 36 a 70, de 71 a 100 funcionários, de 3 a 3, de 101 a 500 funcionários, 4 a 4, de 501 a 1.000, 5 a 5 e acima de 1.000, 6 e 6. 6 e 6 representantes da CIPA, tanto dos empregados, tanto dos trabalhadores. Os representantes dos empregados na CIPA-TR serão eleitos em escrutínio secreto. Aqui poderia ter colocado voto secreto, né, pessoal? O pessoal gosta de complicar a vida, né? 31.5.5. Os candidatos votados e não eleitos devem ser relacionados na ata de eleição em ordem decrescente de votos, possibilitando a posse como membros da CIPA-TR em caso de vacância. O mandato dos membros eleitos da CIPA-TR terá duração de 2 anos, permitida uma reeleição. Então, aqui, ó, mandato, duração de 2 anos, permitida uma reeleição. O coordenador da CIPA-TR deve ser escolhido entre os membros, né? Entre os membros pela representação do empregador no primeiro ano do mandato e pela representação dos trabalhadores no segundo ano do mandato. Então, você que faz a CIPA-TR, pessoal, você tem que prestar atenção nesse item aqui para você ir organizando as suas datas aí e fazendo essa gestão, tá? E essas alterações aqui. Porque você vai ter aqui o coordenador da CIPA-TR, deve ser o quê? Primeira coisa, ó, escolhido dentre os seus membros pela representação. Então, é dentro dos seus membros. Então, se eu pegar o caso aqui, ó, dessa fazenda aqui, por exemplo, tem de 501 a 1.000, 5 a 5. Então, a gente se reúne e aí você vai ver quem é o coordenador, tudo bem? Você pode fazer essa representação no primeiro ano e depois, no segundo ano, você faz o quê? Alteração. Senta todo mundo de novo e escolhe mais uma, né, escolhe outra pessoa dentro aí dos 5 para fazer a alteração. Lembrando, pessoal, vamos descer aqui um pouquinho, ó, a organização da CIPA-TR, as datas da eleição em posse e o calendário das reuniões devem ser mantidos no estabelecimento à disposição da fiscalização do trabalho. Fechou. A CIPA-TR não pode ter, né, eu gosto que não pode ter seu número de representantes reduzidos. Tampouco pode ser desativada pelo empregador antes do término do mandato de seus membros, ainda que haja redução no número de empregados, exceto no caso de encerramento das atividades do estabelecimento. Aqui, encerramento da atividade, acabar com o CNPJ aqui, tá, pessoal? E aqui, encerrou o CNPJ. E é claro, se aqui na minha fazenda agora, eu comecei com 71 a 100, então são 3 e 3. Ah, mas chegou dezembro, caiu para 70, então teria que ser 2 e 2. Mas aí eu vou diminuir assim. Não, é só quando for fazer a nova, né, a nova eleição, a nova gestão, aí sim você faz alteração. Se agora a sua fazenda entrou com 1.000, a gente fala fazenda, mas a produção rural, né, o produtor rural ou a propriedade rural, e aí é o número de funcionários que tem naquela época que você fez a CIPA, tudo bem? Outro ponto aqui, atribuições, 31.5.10. A CIPA-TR terá por atribuição acompanhar o processo de avaliação de riscos, aqui sim é o PGR, tá, pessoal?
e a adoção de medidas de controle desenvolvidas pelo empregador rural ou equiparado, ou também o SESMIT-TR, que é o SESMIT-TR, né, que é o SESMIT, né? Realizar também periodicamente verificações nos ambientes e condições de trabalho, visando a identificação de situações que possam trazer riscos para a segurança e saúde dos trabalhadores, elaborar plano de trabalho que possibilite a ação preventiva em segurança e saúde no trabalho, colaborar com o desenvolvimento aqui, ó. É isso que a gente falou lá em cima, ó, do PGR. Então tem que colaborar, tudo bem? Então nós que estamos implantando o PGR, e você do agronegócio que está implantando o PGR, tem que chamar o SESMIT, tem que chamar a CIPA. E você que não tem CIPA-TR, você tem que chamar aquela pessoa que é responsável. E aí você que é um pequeno produtor, que não, né? Eu tenho 19 funcionários, eu tenho que me qualificar, assiste às aulas aqui do professor, a gente entrega o certificado, e aí vai ter que fazer o PGR, não tem jeito, né, pessoal? A NR31 aqui, a gente já está passando muitas aulas aqui, e ela traz algumas peculiaridades que você tem que se atentar. Por isso que é importante você estar acompanhando bem as aulas. E participar também da análise de causa dos acidentes e doenças relacionadas ao trabalho e propor medidas para a solução, ainda mais agora que a nova NR7 vai exigir. Promover anualmente, em conjunto com o SESMIT, né? O SESMIT aí da propriedade rural, que é o SESTR, onde houver a Semana Interna de Prevenção de Acidentes. Se não houver, a CIPA faz sozinha. A CIPA-TR, propor ao empregador a realização de cursos e treinamentos que julgar necessários para os trabalhadores, visando a melhoria das condições de segurança e saúde no trabalho. Elaborar calendário bianual de suas reuniões ordinárias e também, aí fechou. Então aqui fechou. E cabe ao empregador. O que a gente falou cabe aos empregados aí da propriedade rural. Agora o que cabe ao empregador ou equiparado aí rural. Proporcionar aos membros da CIPA-TR tempo suficiente e os meios necessários para desempenho das suas atribuições. Permitir a colaboração dos trabalhadores na gestão da CIPA-TR. Fornecer à CIPA-TR, quando requisitada, as informações necessárias ao desempenho das suas atribuições. Convocar reuniões ordinárias e extraordinárias e analisar as recomendações e determinar a adoção das medidas necessárias, mantendo a CIPA-TR informada. Cabe também aos trabalhadores indicar a CIPA-TR e ao SESMIT-TR quando existem situações de riscos e apresentar sugestões para a melhoria das condições do trabalho. Cabe ao coordenador. Então aqui, pessoal, isso daqui é importante você dividir, ó. Cabe aos trabalhadores e aqui aos trabalhadores indicar, né, os trabalhadores que são os membros aí que vão participar das reuniões. E ao coordenador. Então aqui é o outro ponto aqui. E ao coordenador as seguintes atribuições: coordenar e supervisionar as atividades da CIPA-TR, zelando para que os objetivos propostos sejam alcançados. Divulgar as decisões da CIPA-TR a todos os trabalhadores do estabelecimento e encaminhar ao empregador rural ou equiparado e também ao SESMIT-TR quando houver as decisões da CIPA-TR. E o processo eleitoral. Compete ao empregador rural ou equiparado convocar eleições para a escolha dos representantes dos trabalhadores na CIPA-TR no prazo de 60 dias antes do término do curso do mandato. O início do processo eleitoral deve ser comunicado ao sindicato, então ao sindicato da categoria e da sua região, por meio de envio de edital de convocação da eleição e até 5 dias após a sua divulgação, podendo, né, o envio ser realizado por e-mail. A abertura das inscrições não podem ser realizada antes da comunicação do sindicato da categoria. O coordenador da CIPA-TR deve constituir dentre seus membros a comissão eleitoral, que será responsável pela organização e acompanhamento do processo eleitoral. Nos estabelecimentos onde não houver CIPA-TR, a comissão eleitoral deve ser constituída pelo empregador rural ou equiparada no prazo de até 30 dias após atingido o dimensionamento mínimo para a constituição. A eleição em primeiro mandato deve ocorrer no prazo máximo de 30 dias após a constituição da comissão eleitoral e o processo eleitoral deve observar as seguintes condições. Pessoal, a gente está tratando da NR31, falando aqui para você da CIPA-TR, já trazendo algumas dicas, que a gente está, né, fazendo aqui o nosso curso de PGR,
TR, focado na NR31 para ajudar você, proprietário rural de todo o Brasil. Tudo bem? Se você tem dúvida, você pode contar aqui com a gente na Azevedo e contar também com a gente aqui no sistema TST Online Sistemas. Tudo bem? Tá tudo pronto aqui, gente, já para poder te ajudar. Outra coisa também que a gente fala muito, pessoal, tem que fazer diagnóstico antes de você começar a fazer a implantação do PGR na sua propriedade rural. Então preste atenção no que a gente está falando, hein? O processo eleitoral deve observar as seguintes condições. A. Publicação e divulgação de edital de convocação da eleição e abertura de prazos para inscrição de candidatos em locais de fácil acesso e visualização, sendo facultada a divulgação por meios eletrônicos. Inscrição e eleição individual, sendo que o período mínimo para inscrição é de 15 dias. Outro ponto, liberdade de inscrição para todos os trabalhadores do estabelecimento, independentemente de setores ou locais de trabalho, com fornecimento de comprovantes, salvo os casos de afastamento que implique a suspensão do contrato de trabalho. A pessoa está em auxílio-doença, está suspenso o contrato de trabalho, cuja duração prevista impossibilite a participação na eleição, treinamento e posse como integrante da CIPA-TR. Outro ponto, garantia de emprego para todos os inscritos até a eleição. Isso daqui é importante. Garantia de emprego para todos os inscritos até a eleição. Outro ponto aqui, ó. A letra E. Publicação e divulgação da relação dos trabalhadores inscritos em locais de fácil acesso e visualização, sendo facultada a divulgação por meios eletrônicos. Realização da eleição no prazo mínimo de 15 dias antes do término do mandato da CIPA vigente e também a realização de eleição em dia normal de trabalho, respeitando os horários de turno e em horário que possibilite a participação da maioria dos empregados. Pessoal, lembrando aqui, ó, nós estamos falando aqui da NR31 e a NR31 traz CIPA-TR, tudo bem? E eu estou batendo nessa tecla. Antes de começar a implantação do seu PGR, faça o diagnóstico com a gente aqui na Azevedo, a gente aqui no TST Online, para poder te ajudar. O voto também deve ser secreto. A apuração dos votos em horário normal de trabalho com acompanhamento de representantes do empregador rural ou equiparado e também dos empregados, em número a ser definido pela comissão eleitoral. A organização da eleição por meio de processo que garanta tanto a segurança do sistema como a confidencialidade e a precisão do registro dos votos. E outro ponto, havendo participação inferior a 50% dos empregados na votação, não haverá apuração dos votos. E a comissão eleitoral deve organizar nova votação que deve ocorrer no prazo máximo de 10 dias, a qual será considerada válida com a participação de no mínimo 1/3 dos empregados. Que você deve fazer o cálculo aí, tá, pessoal? Na regra, na primeira eleição, já consegue superior a 50% aqui para você dar sequência, né? Outro ponto aqui também, o 31.514.6. Denúncias sobre o processo eleitoral devem ser protocolizadas na unidade descentralizada da Secretaria da Inspeção do Trabalho, até 30 dias após a data da posse dos novos membros. Compete à autoridade máxima regional em matéria de fiscalização do trabalho, confirmadas as irregularidades no processo eleitoral, determinar a sua correção ou proceder à anulação, caso necessite. Em caso de anulação, o empregador rural equiparado deve convocar a eleição no prazo máximo de 10 dias, a contar da data da ciência garantida as inscrições anteriores. Quando a anulação se der antes da posse dos membros da CIPA-TR, ficará assegurada a prorrogação do mandato anterior, quando houver até a complementação do processo eleitoral. A posse dos membros da CIPA-TR se dará no primeiro dia útil após o término do mandato anterior. Em caso de primeiro mandato, a posse deve ser realizada no prazo máximo de 45 dias após a eleição. Assumirão a condição de membros eleitos candidatos mais votados. Aqui, ó, e daqui é importante também, ó. Assumirão a condição de membros eleitos candidatos mais votados. E em caso de empate, assumirá aquele que tiver maior tempo de serviço no estabelecimento. Agora vamos falar para você do funcionamento da CIPA-TR. Nós estamos tratando, né? Aqui, ó, sempre falo, né?
Elite SST. Se você ainda não faz parte da Elite SST, o que você vai fazer? Você assina o TST Online. O TST Online tá aqui, tá, pessoal? Aqui, ó. Deixa eu voltar aqui, ó. Você assina o TST Online Sistemas. E aí você tem PGR, você tem E-Social, você tem a gestão completa. E aí nós estamos avançando aqui com o nosso curso de PGR focado no trabalho rural. E as primeiras aulas, nós estamos passando mesmo ponto a ponto todos os itens da NR31, que é uma novidade para você, e a NR é um pouco extensa. Então, e não tem como ser diferente, né, pessoal? Nós estamos tratando aqui de segurança e saúde do trabalho focado no agronegócio, e a gente sabe ali, né, dos desafios que nós temos dentro do agronegócio com a questão de trabalhadores. Então, a NR ela precisa ser uma coisa bem ampla e assim, bem objetiva e que a gente consiga colocar em prática. Então, nós aqui da Azevedo, nós aqui do TST Online, a gente traz para você sempre essas inovações para a gente colocar em prática no dia a dia aí do seu trabalho rural. O funcionamento da CIPA-TR agora terá reuniões ordinárias bimestrais, então a cada 2 meses, em local apropriado em horário normal de expediente, obedecendo o calendário bianual que você já fez lá no seu, lá quando teve a finalização lá da eleição, você já fez o calendário bianual com os dias e horas das eleições. As reuniões da CIPA-TR terão as datas assinadas pelos seus representantes. As datas devem ficar disponíveis a todos os trabalhadores em meio físico ou eletrônico. Em caso de acidente de trabalho grave ou fatal, a CIPA-TR se reunirá em caráter extraordinário. Então toma muito cuidado com isso daqui, pessoal. Se a sua fazenda, o seu sítio, sua propriedade rural tiver CIPA e tiver abertura de CAT, e aí não abriu aqui, né? Você não fez nem tanta investigação, a CIPA-TR não fez investigação, e também nem fez a reunião extraordinária para verificar o motivo desse acidente. Então é importante você se atentar a isso, tudo bem? É fundamental. O membro da CIPA-TR perderá o mandato quando faltar a mais de 4 reuniões ordinárias sem justificativa. Outro ponto. Quando o empregador rural ou equiparado contratar prestadores de serviço, a CIPA-TR da empresa contratante deve, em conjunto com a contratada, definir mecanismo de integração e participação de todos os trabalhadores em relação da referida comissão. Então aqui, pessoal, há uma integração. Você precisa sempre verificar se a empresa que vai prestar serviço aí na sua propriedade rural, ela já tem CIPA-TR. Se ela tiver, tem que ser integrada com a sua CIPA-TR aí da sua propriedade. Os membros da CIPA-TR eleitos pelos empregados não podem sofrer despedida arbitrária, entendendo-se como tal a que não se fundar em motivo disciplinar, técnico, econômico ou financeiro. Então aqui, ó, aqui é uma coisa um pouco meio, meio complicada isso daqui, né, pessoal? Ó, os membros da CIPA-TR eleitos por voto não podem sofrer despedida arbitrária. Ok, entendendo-se como tal. Aqui não, e aí ele coloca, aqui não se fundar em motivo disciplinar. Ah, o cara brigou. Ok. Motivo técnico. Esse motivo técnico, que não é fácil, né? Técnico, o que seria um motivo técnico? Econômico, ok. A fazenda vai despedir todo mundo, né? Acabou o dinheiro. Ou financeiro. Aí sim. Então, esses não se fundar em motivo disciplinar, técnico, econômico ou financeiro. Então, isso daqui você tem que colocar bem claro aqui, ó. Os membros eleitos por voto podem ser por motivo disciplinar, técnico. No técnico ficou meio vago essa história do técnico aqui na NR31, econômico ou financeiro. Caso não existam mais candidatos votados e não eleitos registrados na forma indicada do subitem 31.5.5 desta NR, o empregador rural ou equiparado deve realizar eleição extraordinária desde que o prazo para o encerramento do mandato vigente seja superior a 6 meses, a qual somente será considerada válida com participação de, no mínimo, 1/3 dos trabalhadores. Os prazos para eleição extraordinária devem ser reduzidos à metade dos prazos previstos no processo eleitoral.
As demais exigências estabelecidas para o processo eleitoral devem ser atendidas. O mandato do membro eleito em processo eleitoral extraordinário deve ser compatibilizado com o mandato dos demais membros da CIPA. O treinamento de membros eleitos em processo extraordinário deve ser realizado no prazo máximo de 30 dias, contando a data da posse. Agora vamos falar um pouquinho aqui para você do treinamento. Pessoal, volta aqui para o professor. A gente está conversando com você a respeito da NR31, falando aqui da CIPA-TR, tudo bem, do item 31.5. E, é claro, focado dentro do nosso curso de PGR, né, do agronegócio, PGR-TR, tudo bem? Não tem como, tá, pessoal? A gente precisa implantar o PGR, né? Uma novidade no agronegócio, precisamos fazer um diagnóstico e eu preciso passar para você ponto a ponto todas as aulas. Não tem por onde a gente fugir. Essas aulas, né, iniciais, a gente precisa passar tudo que está dentro da NR31 para você ver o cruzamento que faz com o PGR. Então, a NR, né, a 31.5, que fala aqui da CIPA-TR, a gente já posicionou que faz ali, né, que faz o cruzamento com o PGR-TR, faz o cruzamento também com o PCMSO. Vamos falar agora do treinamento aqui dos membros da CIPA-TR. O empregador rural ou equiparado deve promover treinamento semipresencial para os membros da CIPA-TR antes da posse. Então aqui, ó, ok, reúne a galera aí e faz o treinamento com eles. O treinamento da CIPA-TR em primeiro mandato deve ser realizado no prazo máximo de 30 dias contados a partir da data da posse. O treinamento para a CIPA deve contemplar no mínimo os seguintes itens: noções de organização, funcionamento, importância e atuação da CIPA-TR, estudo das condições de trabalho com análise de riscos originados do processo produtivo do campo, bem como medidas de controle, caracterização e estudos de acidente ou doenças do trabalho, metodologia, investigação e também análise desses acidentes, noções de primeiros socorros, noções de legislação trabalhista, previdenciária, relativa à segurança e saúde no trabalho, noções sobre prevenção e combate ao incêndio, princípios gerais de higiene no trabalho, proteção de máquinas e equipamentos e também noções de ergonomia. E o treinamento terá carga horária mínima de 20 horas, distribuída no máximo em 8 horas diárias. O empregador rural equiparado deve promover treinamento previsto no subitem 31.5.22 desta NR para os empregados mais votados e não eleitos, limitado ao número de membros eleitos da CIPA-TR. Pessoal, então a gente está encerrando mais uma aula, falando aqui para você a respeito da CIPA-TR. Tem algumas peculiaridades, né? Você viu aqui que não fala de estabilidade, né? Não fala de presidente, não é igual a CIPA lá, a CIPA das empresas urbanas, não. Então tem alguns detalhes que você precisa se atentar aqui dentro da CIPA-TR, atendendo o item 31.5 da NR, número 31. Lembrando, se você precisar, você proprietário rural, né? Você da propriedade, você do agronegócio, precisar fazer um diagnóstico para a implantação aí do PGR, você pode contar com a gente aqui do TST Online, com a gente aqui da Azevedo Consultoria para poder te ajudar, tá bom, pessoal? Daqui a pouquinho a gente volta com mais uma aula aqui dentro do nosso curso de PGR-TR, focado na NR número 31. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.